Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica, hoje começamos o livro de Deuteronômio. No dicionário, Deuteronômio diz: o nome deste livro se deriva da Septuaginta, Deuteronomion, Vulgata, Deuteronomium, repetição da lei que se baseia numa compreensão equivocada das palavras, um translado desta lei. Então, assim, Deuteronômio é a repetição da lei. Então a gente vai ter todas as leis que Deus deu até agora ao povo sendo repetida no livro de Deuteronômio. Então o livro de Deuteronômio, capítulo 1, diz assim: a ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Eizerote de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelos caminhos do Monte Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levante acampamento e avance para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefalá, no Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, rio Eufrates. Ponha esta terra diante de vocês, entre e tome posse da terra, porque o Senhor prometeu por julgamento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação dos líderes. Naquela ocasião ele disse: não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, o fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos como a estrela do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, seus problemas e as suas disputas? Escolha homens sábios, criteriosos, experientes, de cada um de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então coloquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas dos seus irmãos e julguem com justiça não só as questões sobre os seus patriotas, mas também entre si, um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhe ordenei tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha tirado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então ele disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, o qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Desde o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me mandamentos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato:
Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, queixaram-se e algumas em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e destruí-lo. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou como o pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês numa colina de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele, os seus antecedentes, a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojos, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, e eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvido. Rebelaram-se contra o Senhor, e com presunção subiram à região montanhosa. Os morreu que lá viviam os atacaram, os perseguiram como enxame de abelhas, e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhe deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.